Olá, alunos. Espero que todos estejam bem. O objetivo dessa aula de hoje é a gente fazer uma revisão para que a gente relembre aquele tópico um dos tópicos que já foram dados antes dessa pandemia, antes dessa quarentena, para que a gente tenha esse apoio para relembrar o tópico discutido em aula, tá bem? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês para que a gente possa acompanhar aqui os slides, tá bom? Vamos lá. Bom, o tema de hoje, a gente vai falar sobre síndromes pleurais e atelectasia, tá? Já deixei a referência aí do Mário Lopes, página 644 a 648, tá certo? Para que vocês tenham essa base aí para começar o estudo de vocês. E quando a gente está falando de síndromes pleurais e atelectasia, são condições que estão agrupadas devido à semelhança dos seus sintomas, né? A atelectasia, ela não é uma doença do espaço pleural, mas sim, em muitos aspectos, ela faz lembrar, e aí a gente agrupa até para que a gente possa diferenciar comparativamente uma das outras, tá? Então, a gente vai falar hoje de atelectasia, de derrame pleural e de pneumotórax. Então, qual é o objetivo principal dessa aula? Que a gente consiga identificar a síndrome a partir do exame físico, né? Então, é claro que a gente passou pela fase já da anamnese e o que eu quero chamar a atenção para vocês é como a gente vai, através do exame físico, não preciso de nenhum outro exame, através do exame físico eu vou conseguir diferenciar entre o que está acontecendo com aquele conjunto de achados. Se a síndrome é uma síndrome de atelectasia pulmonar, se é uma síndrome de derrame pleural ou se é uma síndrome de pneumotórax, tá bem? E a gente vai precisar das nossas armas, que seriam a expensão, a palpação, a percussão e a ausculta, tá? Então prestem atenção comigo. Deixa eu só aproveitar a imagem aqui. Então, eu tenho as três condições demonstradas aqui. Então, eu tenho uma atelectasia pulmonar, um pulmão que está colapsado. Eu tenho imagens melhores mais para frente, tá bom? A gente vai ver isso com mais detalhe. Mas eu tenho um pulmão que está colapsado e isso gera uma atelectasia pulmonar. Eu tenho um pneumotórax, que inclusive a imagem ela me deixa comparativamente achar uma semelhança, embora que clinicamente são coisas completamente diferentes uma da outra, tá? E a terceira síndrome é a síndrome de derrame pleural, onde o que eu tenho é um derrame de líquido, né? É um acúmulo de líquido no espaço pleural, tá bem? No pneumotórax, o acúmulo é de ar. Então, a partir dessas características, a partir desse comparativo que nós vamos fazer, nós vamos começar a diferenciar cada uma dessas síndromes a partir do nosso exame físico, tá bem? Então, vamos começar. Começar falando de atelectasia. Então, o que houve com a atelectasia? Então, o que houve é que o pulmão perdeu o seu volume, né? Isso acontece porque o ar ele foi retirado dos espaços alveolares, né? Daquele pulmão que está acometido ou daquele segmento que está acometido, sem que houvesse qualquer outra reposição. Então, olhem de novo aqui para a imagem e o que eu quero que vocês observem é o seguinte: esse pulmão ele diminuiu de tamanho porque houve uma obstrução brônquica, nesse caso aqui, num brônquio principal, que fez com que todo o pulmão parasse de ser aerado adequadamente. E esse pulmão, então, vai perdendo o ar dos seus alvéolos, em parte pela própria hematose, pela própria troca, né? Ele continua sendo perfundido, mas não ventilado. E aí, a gente, por conta dessa obstrução, esse pulmão vai perdendo volume. Vejam que a pleura visceral se afasta da pleura parietal, entretanto, não há nada preenchendo esse espaço. Então, já para a gente começar a fazer um paralelo com a fisiologia, lembrem que o espaço pleural tem uma pressão negativa, né, fisiologicamente. Então, quando acontece alguma coisa em que esse pulmão diminui e afasta-se afasta-se a pleura visceral da pleura parietal, esta pressão nesse momento aqui fica ainda mais negativa. Se você conseguir visualizar isso,
você vai conseguir com muito mais facilidade explicar os achados os achados clínicos que teremos nessa síndrome, tá bom? Falando um pouquinho de fisiopatologia, eu posso ter, então, uma atelectasia total ou uma atelectasia parcial. E essa atelectasia parcial ela pode ser também microatelectasia ou atelectasias laminares. Só fazendo uma observação aqui, uma diferenciação. A atelectasia total, eu tenho uma obstrução de um bronquiofonte principal, tá certo? Então, todo o pulmão está atelectasiado. A atelectasia parcial, ela pode ser lobar, ela pode ser uma microatelectasia ou uma atelectasia laminar. Quando eu falo de atelectasia lobar, um brônquio lobar foi obstruído e aquele lobo ficou atelectasiado. Nesse raio-x aqui, a gente consegue ver isso, né? O lobo superior do pulmão direito, ele está atelectasiado. Tá? Então, você não identifica mais o lobo aqui, né? Então, isso aconteceu porque houve uma obstrução do brônquio daquele lobo, tá certo? Pode acontecer em qualquer lobo. A atelectasia, a microatelectasia, a gente não tem uma alteração clínica tão exuberante. Por quê? Nem radiológica. Por quê? Porque essa microatelectasia acontece nos alvéolos, nos brônquios mais periféricos, mais distais, tá certo? A gente vê isso, por exemplo, na bronquiectasia, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Temos também esse tipo de atelectasia específico, que são as atelectasias laminares. A gente vê muito atelectasia laminar na clínica cirúrgica. Por quê? Porque o paciente, principalmente aqueles pacientes que fazem cirurgia da parte superior do abdômen, por uma questão até de dor mesmo ali na região, ele tende a paralisar o diafragma ou reduzir a sua inspiração, seu movimento diafragmático durante a inspiração, e isso faz com que a gente comece a ter atelectasias relacionadas a essa diminuição da expansibilidade, principalmente das bases pulmonares. E aí eu tenho faixas de atelectasia nas bases pulmonares, tá? Normalmente bilateralmente, tá? Então vamos lá. Então, atelectasia brônquica central. O que está acontecendo então? Eu tenho alguma coisa, pode ser um tumor, pode ser um corpo estranho, qualquer fator que obstrua um brônquio principal, a gente vai produzir como resultado uma atelectasia brônquica ou uma atelectasia central. Essa imagem aqui é só para demonstrar o que aconteceu com esse pulmão. Veja que o pulmão está todo reduzido aqui, ó, junto ao hilo, tá certo? Aqui, toda essa área mais escura não tem parênquima, tá certo? O que eu quero que vocês imaginem comigo? Então, eu tenho uma obstrução do brônquio principal esquerdo aqui, nesse caso, e aí o pulmão reduz de tamanho e eu tenho um afastamento da pleura visceral, da pleura parietal, com o aumento com a redução da pressão, né? A pressão fica ainda mais negativa por conta que a cavidade agora está maior, né? Há um espaço maior pela retração do pulmão. Então, o que acontece? Pensando especificamente no caso, como é que a gente espera encontrar o exame físico desse paciente? Então, assim, esse paciente, no exame físico, ele vai ter uma diminuição de espaços intercostais desse lado, né? Uma retração desses arcos costais. Então, quando a gente olhar a inspeção, eu vejo que eu tenho um movimento respiratório assimétrico, né? A expansibilidade vai estar assimétrica, reduzida do lado acometido, tá bem? Esse paciente, na percussão, eu vou ver uma maciez, tá certo? Vejam o porquê da maciez. Eu não tenho mais o parênquima pulmonar preenchendo esse espaço. Então, quando eu vou fazer a percussão, eu não tenho o som clássico, né? O som timpânico, tá? Atimpânico, desculpem. Então, assim, quando a gente... um outro detalhe que faz muita diferença. Quando eu observo a posição da traqueia no exame físico desse paciente, a posição da traqueia na inspiração, ela desvia para o lado acometido, tá certo? Então, vejam, a pressão está diminuída aqui, né?
desculpem, a pressão pleural está aumentada, está diminuída mesmo, está mais negativa, né? Desculpem a confusão. Então, está mais negativa. Então, como a pressão está mais negativa, quando eu inspiro aqui, esse movimento de expansão do pulmão contralateral aumenta a pressão aqui e essa pressão fica mais positiva e eu tenho uma tendência a desviar tanto a traqueia quanto o ictus para o lado comprometido, tá certo? Por quê? Porque essa pressão aqui também vai estar puxando o mediastino todo na sua direção, tá? E isso faz muita diferença quando a gente, lá no final, eu vou apresentar um quadro para a gente diferenciar uma síndrome da outra. E aí esse é o grande achado que faz a diferença para a gente pensar em atelectasia. As estruturas mediastinais vão estar desviadas durante a inspiração para o lado acometido, tá? Mas a gente volta a falar disso mais para frente. Atelectasia periférica, né? Então a gente falou da central ou brônquica, agora a gente está falando da periférica. Na periférica, o mecanismo ele acaba sendo um pouco diferente. Eu não tenho aquela retração tão grande, aquele espaço tão grande como vocês viram agora. Então mudam os achados clínicos, tá bom? Até porque anatomicamente e fisiologicamente, nesses alvéolos eu tenho poros e canais de Lambert. Não sei se vocês vão lembrar, mas assim, esses poros ou canais de Lambert, eles fazem a comunicação interalveolar. Então, quando um brônquio periférico obstrui, até por um mecanismo contra um mecanismo de compensação, né? Esse alvéolo que está do lado, pela comunicação que existe com esse alvéolo que ficou obstruído, que o brônquio obstruiu, ele também recebe ar, ele também fica aerado por conta dos poros alveolares dos canais de Lambert. Então, assim, com isso, o que a gente vai observar é que a ausculta não vai estar tão comprometida, né? E a gente vai ter uma clínica um pouco diferente, né? A principal causa de atelectasia obstrutiva periférica é a bronquiectasia, tá? Então, o que a gente percebe nesses casos? Eu tenho um misto da clínica de atelectasia com a clínica de condensação pulmonar. Por quê? Porque esses brônquios obstruídos, nesses alvéolos que estão parcialmente aerados por conta dos poros alveolares, eles vão acabar acumulando secreção pulmonar e por isso a síndrome de condensação pode aparecer também, tá? O que eu vejo? Também vejo retração da mitórax comprometido, porque mais uma vez, como essa bronquiectasia levou uma atelectasia periférica e eu perdi parênquima pulmonar, né? Ele está menos aerado, diminuiu de volume, está menos preenchido com ar. Então, esse pulmão ele também se afasta, as pleuras se afastam, a pressão fica mais negativa nesse hemitórax, e isso faz também com que a gente tenha essa retração no hemitórax comprometido, tá certo? Só que, entretanto, com a ausculta, ela vai mostrar que eu tenho som bronquial e eu posso ver crepitações inspiratórias, né, proto-meso-inspiratórias, ou eu posso ter crepitações int e expiratórias, tá? Então, por conta dessa condição em que eu tenho esses alvéolos que estão acometidos lá pela atelectasia sendo parcialmente aerados, tá bem? E aí as crepitações vêm por conta disso. O som bronquial é por um som de transmissão agora melhor, né? E a gente consegue perceber esse som bronquial. A atelectasia não obstrutiva é o terceiro tipo que nós temos de atelectasia. Então, eu tenho uma atelectasia central, eu tenho uma atelectasia periférica, né, causada pela bronquiectasia, principalmente, e eu tenho a atelectasia não obstrutiva. Diferença: a atelectasia central, obstrução de um brônquio fonte, de um brônquio principal. A atelectasia periférica, eu tenho os brônquios periféricos sendo acometidos, e aqui eu não tenho obstrução. O que aconteceu? Por conta de uma doença, normalmente doenças granulomatosas, tuberculose, pneumonias actínicas, que é aquela pneumonia que acontece em decorrência da radioterapia, né, no tórax. Então,
pode acontecer, não é sempre, mas normalmente eu tenho algum grau de fibrotelectasia. E aí, assim, quando você tem essa agressão no parênquima, ele vai cicatrizar. Só que quando ele cicatriza, ele substitui alvéolos e estruturas alveolares por tecido fibroso, por cicatriz, né? E aí, se você preencheu com cicatriz, você também tem um pulmão agora que está menos aerado, um pulmão que regride de tamanho, e isso dá essa fibrotelectasia, tá certo? Na síndrome clínica, o que a gente vai encontrar? A mesma retração característica dos três tipos de atelectasia, né? Eu vou ter um som bronquial. Esse som bronquial ele pode ser interescápulo vertebral e a gente vai ter crepitações ins e expiratórias, tá? Só para que a gente veja o que está acontecendo com o parênquima, olha essa cicatriz aqui no parênquima. Então, você acaba substituindo parte do seu parênquima por fibrose e isso reduz o tamanho desse pulmão, causando uma síndrome de atelectasia, de fibroatelectasia agora, porque é uma retração cicatricial, tá bem? Nesses casos, é uma doença irreversível. Então, a gente já substituiu, já perdeu o parênquima e a gente não consegue reverter mais, tá? O que a gente tem agora é como tentar paliar, tentar melhorar a função do parênquima que permanece funcionante, tá bom? A segunda síndrome, então, para diferenciar já da primeira, é a síndrome de derrame pleural. O que é a síndrome de derrame pleural? Eu tenho o acúmulo de líquido no espaço pleural, tá certo? Esse acúmulo, lembrem que a gente tem dois folhetos, um folheto parietal e um folheto visceral, enquanto que o folheto parietal reveste internamente os arcos costais, o folheto visceral reveste o pulmão, certo? E entre esses dois eu tenho o espaço pleural, que em condições fisiológicas é um espaço que ele é virtual. A gente tem pressão negativa nele ali e uma mínima quantidade de líquido pleural para diminuir o atrito entre os folhetos, tá certo? Ótimo. Então, o que acontece para que eu tenha, então, um acúmulo de líquido no espaço pleural? Eu tenho dois mecanismos. Um é um aumento na produção, naquilo que está gerando o derrame, né, na produção de líquido ali, e o outro é um comprometimento na drenagem. Então, esse líquido pleural ele se renova constantemente. Então, se eu tenho um acúmulo, ou é porque a taxa de produção está muito aumentada e ela está suplantando a capacidade de drenagem linfática desse espaço pleural, ou a minha drenagem linfática não está funcionando bem e, por isso, eu tenho um acúmulo de líquido pleural produzido. Tá bom? Vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Então, o que eu quero só mostrar? Eu tenho dois folhetos, um folheto em contato com o tórax, que a gente chama de parietal, e eu tenho um folheto em contato com o pulmão, que a gente chama de visceral. Entre os dois, temos o espaço pleural. O derrame pleural, o que é? É o acúmulo de líquido entre esses dois folhetos, ou seja, dentro do espaço pleural, tá? Então, toda vez que esse equilíbrio ele está comprometido, eu vou ter acúmulo, tá certo? Vamos entender o que acontece nessa fisiopatogenia. Como é que é o tórax normal? Eu tenho o vaso sanguíneo lá passando e eu tenho as forças que se contrapõem. Eu tenho pressão hidrostática e eu tenho pressão osmótica coloidal. O que está acontecendo? A pressão hidrostática tende a fazer com que o líquido se extravase para o perivascular, enquanto que a pressão osmótica coloidal ela faz com que o líquido seja puxado no sentido contrário para dentro dos vasos. Ela acontece principalmente pela presença das proteínas plasmáticas, da osmolaridade, tá? O que acontece para então gerar o meu derrame pleural? Quando eu tenho uma condição chamada de transsudato, o que está acontecendo é o aumento, ou por aumento da pressão hidrostática, ou por redução da pressão osmótica, tá? Então, seja porque aumentou a pressão de dentro para fora do vaso, seja porque diminuiu a pressão que puxa a água de volta, isso faz, tanto uma quanto a outra, faz com que haja extravasamento de líquido para o espaço pleural, certo? Condições que vão levar a isso. A condição clássica
insuficiência cardíaca. Mas eu também tenho na cirrose, eu tenho na insuficiência renal, tá certo? Então, assim, com isso, eu tenho um acúmulo de líquido aqui, que aumenta a pressão hidrostática, e aí eu vou fazendo o extravasamento, tá certo? E isso suplanta a nossa capacidade lá do sistema linfático de reabsorver esse líquido que está sendo formado. Só uma curiosidade, quando a gente compara a capacidade de produção de líquido, de transsudato, com a capacidade de absorção, fisiologicamente nós temos uma capacidade de absorção de 20 vezes a capacidade fisiológica de formação de líquido. Então, só vai acontecer o acúmulo de líquido quando essa alteração já é bastante pronunciada, né? Então, tem uma condição clínica que produz o aumento da pressão hidrostática agora de forma já bastante pronunciada, tá bem? Só para a gente fazer o raciocínio. O que vocês acham? A gente vai ter isso por um aumento da pressão por uma insuficiência cardíaca direita ou esquerda? Qual é o raciocínio? Eu tenho que ter um aumento da pressão hidrostática a insuficiência de um ventrículo está gerando uma pressão hidrostática nos capilares que estão lá estão lá na pleura. Esses capilares, eles recebem sangue das artérias brônquicas, principalmente, tá certo? Então, as artérias brônquicas drenam para lá e o retorno venoso se dá pelas veias pulmonares. Então, esse aumento da pressão, ele normalmente é secundário a um aumento, a uma insuficiência cardíaca esquerda, tá certo? Então, uma insuficiência cardíaca esquerda, ela pode gerar um aumento da pressão hidrostática nesses vasos, gerando então extravasamento de líquido e o derrame pleural, que esse derrame pleural então é um transsudato. O outro tipo de derrame que nós temos é um exsudato. O que é o exsudato? O exsudato, a gênese desse derrame pleural é diferente. Eu tenho um processo infeccioso inflamatório, eu tenho pleurite, eu tenho uma inflamação ou uma infecção do espaço pleural, das pleuras, dos folhetos, e esse aumento, e esse quadro inflamatório infeccioso faz com que haja um aumento da permeabilidade capilar ali. E aí sim, eu tenho extravasamento de líquido e também de proteínas em resposta a essa permeabilidade aumentada, tá certo? E aí, qual é a diferença? Quando eu comparo este líquido de transsudato com este líquido de exsudato, eu tenho proteína em quantidade muito maior nesse líquido, tá certo? A gente consegue diferenciar um do outro a partir da coleta, ou pela clínica, pela história desse derrame pleural, como ele se formou, pela ausência de dor do tipo pleurítica no transsudato, principalmente, mas dor pleurítica muito característica no exsudato, porque aí eu tenho doença na pleura e a dor pleurítica vem sempre, né, acompanha esse quadro, mas eu também posso fazer isso por análise laboratorial e eu vou trazer para vocês só para a gente enriquecer um pouquinho mais da aula, tá? Então, olha lá, síndrome nefrótica, cirrose hepática e insuficiência cardíaca. Isso tudo, desculpem, ficou aqui embaixo, ó, mas isso tudo são causas de transsudato, tá? O que está acontecendo? Aumento da pressão hidrostática, exceto aqui na cirrose, que o que está acontecendo na cirrose é um acúmulo de líquido na cavidade peritoneal e pelas comunicações, pelos orifícios naturais que comunicam a cavidade peritoneal com o espaço pleural, a gente vai ter, então, líquido que está sendo aspirado para dentro do tórax e esse líquido sendo aspirado para dentro do tórax vai me gerar um derrame pleural, tá certo? No caso da insuficiência cardíaca e da síndrome nefrótica, esse derrame pleural ele é um derrame que acontece bilateralmente. Quando eu estou falando da cirrose hepática, eu posso ter bilateralmente ou não, ou unilateralmente, tá? Então, isso é uma outra particularidade. Já no exudato, o que está acontecendo, então, é um processo inflamatório ou infeccioso. Eu tenho doença nessa pleura, tá certo?
No transudato, a doença é sistêmica, ela está fora da pleura. Quando eu estou olhando aqui para o exudato, a doença está na pleura. Então, eu posso ter uma infecção pulmonar que complicou-se com uma doença na pleura também. Então, infecções pulmonares, pneumonias podem fazer isso. Eu posso ter doença metastática. Então, assim, eu tenho câncer, implantes de células neoplásicas nesse espaço pleural, e isso me gera, então, um exudato, um derrame, câncer de mama, câncer de pulmão, outras metástases, está certo? Podem fazer essa doença na pleura, e eu tenho a embolia pulmonar como uma outra gênese, tá certo? O que vai diferenciar um do outro? A quantidade de proteína, principalmente, tá? Então, como é que a gente faz isso? Existe um critério chamado critérios de Light. Esses critérios, então, qualquer um desses critérios, quando encontrados, já caracterizam o exudato, tá certo? Então, se eu tenho a dosagem de proteínas no líquido pleural sobre a líquido maior que 0,5, isso já me diz que eu tenho um exudato. Se a proteína pleural, a dosagem total dela, me traz um valor acima de 3, eu também já posso afirmar que isso é um exudato. Se o LDH, que é desidrogenase lática, pleural, a relação dela do pleuro com a doploide for maior que 0,6, eu também caracterizo assim, ou LDH maior que 200, tá certo? Eu também posso dosar albumina nesses líquidos. Isso eu faço um comparativo, a razão entre a albumina sérica e a albumina do derrame. Se ela for menor do que 1,2, isso também me mostra que tem muita proteína aí, tem muita albumina dentro do espaço pleural, e isso caracteriza, então, o exudato, tá certo? Qualquer uma dessas alterações já são clássicas, características de um exudato, e é claro que quando acontece, normalmente a gente encontra mais do que uma estando presente nessa análise, tá bom? E aí, assim, qual é a síndrome do derrame pleural? Então, clássico, no exudato, eu vou ter dor pleurítica e ou atrito pleural na ausculta, tá certo? Então, aquele paciente que tem uma dor localizada de forte intensidade, que é característica da dor pleurítica, ou então, quando você vai auscultar, você percebe aquele atrito pleural, aquele ruído característico do atrito pleural, e aí a gente tem que pensar em exudato. Por quê? Porque se for transudato, eu não tenho dor, eu não tenho atrito pleural porque eu não tenho doença na pleura, eu só tenho um acúmulo de líquido ou por aumento da pressão hidrostática ou por uma diminuição da pressão osmótica, né? Fazendo com que haja esse acúmulo, tá bem? Esse paciente, ele pode ter tosse, ele pode ter expectoração, tá certo? Se ele tiver tosse e expectoração, a gente pensa em doenças do parênquima pulmonar, acompanhando o derrame pleural. Então, os processos infecciosos pneumônicos, por exemplo, seria uma causa, né? Neoplasia também. Eu tenho uma diminuição da motilidade, né? Da motilidade do hemitórax acometido, né? Então, assim, eu tenho isso principalmente quando eu tenho dor pleurítica, tá? E outra coisa que eu vou ver é o abaulamento do hemitórax acometido. Então, vejam, vamos começar a diferenciar, né? O som é maciço e eu vou ter som respiratório ou o frêmito do tórax vocal abolido, tá certo? Então, assim, o que eu quero começar a comparar com vocês? Como que eu diferencio a atelectasia da síndrome de derrame pleural? Vejam, quando eu olho para essa inspeção dinâmica do tórax, eu tenho uma motilidade reduzida, tanto de um quanto do outro, né? Sim, só que num eu tenho retração do hemitórax, dos espaços intercostais, eles estão diminuídos quando eu comparo com o outro lado, enquanto que no derrame pleural, não. Eu tenho um abaulamento. Esse abaulamento é esse sinal de Lemos-Torres, tá bom? Então, esse abaulamento do hemitórax já faz diferença daquela retração que a gente tinha visto lá. Ótimo. A expansibilidade está reduzida? Está reduzida nos dois. O som é maciço? O som é maciço nos dois, tá certo?
Os sons respiratórios e o frame tóraco-vocal estão abolidos. Então, onde é que vai estar a grande diferença? Principalmente no abaulamento, nesse sinal de abaulamento e no comportamento dos espaços intercostais, tá certo? Quando eu vou percutir, eu tenho som maciço em ambos, tá? Então, isso é importante que a gente guarde. O sinal de Ramon, deixa eu voltar aqui, o sinal de Ramon é um espasmo da musculatura paravertebral, tá certo? Então, no lado acometido. Então, por conta de dor pleurítica, eu tenho uma tendência a adotar uma posição antálgica, né? Então, eu tenho um espasmo dessa musculatura, eu faço uma escoliose para proteger a dor, para tentar diminuir os movimentos dos arcos costais e a retração ali, e a tração sobre as pleuras, que estão doendo, né? Principalmente quando a gente está falando de exudato, tá bem? Continuando. Vamos falar da terceira síndrome, que é a síndrome de pneumotórax. O que eu vejo na síndrome de pneumotórax? O que aconteceu é que alguma condição levou ao extravasamento de ar para o espaço pleural. Lembra? O espaço pleural era um espaço onde eu tinha uma pressão negativa e que eu tinha uma pequena quantidade de líquido ali para reduzir o atrito pleural. Nesse caso aqui, alguma coisa levou a que o ar extravasasse do pulmão para dentro desse espaço. Normalmente, o que a gente encontra na história? Uma dor pleural, uma dor pleurítica súbita, né? Eu tenho uma sensação, eu posso ter a descrição de opressão retroesternal, uma dificuldade, uma dispneia que é progressiva e ela pode variar em intensidade, claro, de acordo com o tamanho do derrame pleural, tá certo? Esse derrame pleural, desculpem, de acordo com o tamanho do pneumotórax. Esse pneumotórax ele pode ser espontâneo ou não. Então, o que é o pneumotórax espontâneo que a gente vai detalhar? Esse pneumotórax espontâneo é um pneumotórax, só para mostrar um pouquinho antes aqui, ó. Vejam nessa tomografia que eu tenho, então, um preenchimento do espaço pleural com ar, certo? Se vocês lembrarem lá daquela imagem da telectasia, olha o pulmão aqui também, né? Uma pessoa desavisada poderia achar que isso aqui fosse uma telectasia. Qual é a diferença? A diferença é que aqui eu tenho ar, enquanto que na telectasia eu não tenho nada preenchendo aqui. Eu tenho só o afastamento para uma redução do volume do parênquima pulmonar, tá certo? Outra coisa que eu quero chamar a atenção. A gente estuda separado, porque didaticamente é melhor assim, né? Mas vejam que eu posso ter as duas coisas acontecendo. Um pneumotórax com um derrame pleural também, tá certo? Esse derrame pleural, esse pneumotórax aqui já é um pneumotórax bem mais importante, né? É claro que se eu comparar os dois, esse paciente aqui tem uma dispneia muito mais importante do que aquele lá, tá? Mas olha a retração que está acontecendo aqui. E aí, assim, então, causas de pneumotórax. A primeira delas que a gente vai estudar é a pneumotórax espontâneo. O que é pneumotórax espontâneo? Normalmente eu tenho uma bolha pulmonar, né? Eu tenho bolhas na superfície do tórax, do pulmão, tá certo? Essas bolhas, elas se rompem, né? E essa bolha que se rompe faz com que o ar que está sendo inspirado, que chegaria nesse alvéolo, nessa bolha, ele extravase e comece a preencher o espaço pleural, tá certo? Essas bolhas pleurais, subpleurais, né, lá no parênquima pulmonar, elas têm normalmente a gênese, como gênese, o tabagismo e as doenças obstrutivas. Então, DPOC é uma causa relativamente frequente do pneumotórax espontâneo e também, algumas vezes, asma, tá certo? Mas, sim, essas bolhas, né, invariavelmente, durante uma toracoscopia, se a gente passa uma câmera para tratar esse pneumotórax, cirurgicamente, a gente consegue visualizar claramente inúmeras bolhas nesse parênquima e aí a gente identifica qual que se rompeu e por onde está havendo extravasamento,
tá certo? Normalmente, pneumotórax espontâneo, quando a gente pensa no indivíduo do sexo masculino, jovem, tá certo? E que tem uma história bastante característica. Ele estava bem e ele começou um pneumotórax, começou um quadro de dispneia bastante importante e progressiva de início súbito, né? No momento que rompeu essa bolha, começou a acumular ar no espaço pleural e a cada inspiração mais ar se acumula ali e isso faz com que a dispneia se instale muito rapidamente, tá? Um outro quadro é o pneumotórax hipertensivo. O que é esse pneumotórax hipertensivo? É quando o que gerou o extravasamento de ar para o espaço pleural faz como consequência um mecanismo valvular. Ou seja, quando o paciente inspira, o ar entra, chega ao alvéolo, chega ao local da lesão e ele passa para o espaço pleural. Quando o paciente expira, um mecanismo valvular trava a saída desse ar que entrou. Então, o que acontece? Eu, a cada inspiração, vou aumentando, vou insuflando esse espaço pleural, vai acumulando mais e mais e mais ar nesse espaço. Então, meu pneumotórax ele começa a aumentar a pressão dentro do espaço pleural progressivamente, e isso é uma emergência médica. Se a gente não identificar isso rapidamente, esse paciente ele pode ir a óbito, tá certo? Ele pode morrer. Então, assim, causas de pneumotórax hipertensivo. Normalmente a gente tem trauma, né? Esse trauma pode ser um acidente, esse trauma pode ser barotrauma, que a gente chama, que é o trauma associado ao respirador, ao ventilador mecânico, né? Então, aqueles pacientes que estão na UTI, que estão entubados, a gente tem visto isso bastante com o coronavírus, né? Os pacientes graves de coronavírus, ou também durante uma reanimação, tá certo? Na RCP, a gente, pelas compressões torácicas, pode causar trauma ali, e esse trauma fazer com que a gente tenha, como consequência, um pneumotórax. Esse pneumotórax hipertensivo, ele vai ter, ou todo o pneumotórax, mas o hipertensivo vai ter instalação mais rápida. Mas em todos eles, a gente vai ver um hemitórax abaulado, então não tem retração. Eu vou ter desvio da traqueia? Vou. Mas agora, o desvio da traqueia é para o lado oposto. O que aconteceu? E aí a gente compara com a atelectasia. Na atelectasia, o desvio é para o mesmo lado acometido da traqueia, enquanto que no pneumotórax hipertensivo o desvio é para o outro lado. Por quê? Porque na telectasia a pressão dentro da pleura ela está muito negativa, certo? Então ela aspira as estruturas do parênquima, né, do parênquima não, aspira as estruturas do mediastino em direção ao lado acometido. No pneumotórax, principalmente no pneumotórax hipertensivo, esse espaço está preenchido com ar, a pressão está agora progressivamente mais positiva. E isso faz com que ele empurre o mediastino e as estruturas para o outro lado, tá certo? Se for um pneumotórax hipertensivo, o início é súbito, a dispneia é muito intensa, ele pode ter sinais de choque, com cianose, com taquicardia, pelo comprometimento do retorno venoso, tá? E se a gente não identificar rapidamente e não posicionar uma agulha no segundo espaço intercostal, daquele lado que está acometido, na parte anterior do segundo espaço intercostal, a gente não introduzir uma agulha grossa ali para transformar esse pneumotórax hipertensivo num pneumotórax aberto, né? Que aí você drena já parcialmente a pressão e melhora esses parâmetros, principalmente hemodinâmicos. Se a gente não identificar e não fizer isso rapidamente, esse paciente ele entra em colapso e ele morre, tá? Esse é o quadrinho que eu acho que faz toda a diferença. A fonte dele é o Bates, né, de Propedêutica Médica da 12ª edição. E eu acho que ele é útil para que a gente tenha a visualização das três síndromes e consiga comparar, né? Então, quando eu tenho uma obstrução lobar, atelectasia, quando eu tenho derrame pleural e quando eu tenho pneumotórax. E o que eu quero marcar para vocês? Como é que é a percussão? Maciça e hiperressonante, ou timpânica.
que mudou? Eu tenho o ar aqui, por isso ficou timpânica, né? Então, se eu faço a percussão, eu tenho uma síndrome, né? Se eu faço a percussão, eu tenho hipersonoridade, opa, tenho ar, tenho que pensar no pneumotórax como diagnóstico diferencial das 3 síndromes, tá? Quando eu olho para a traqueia vai estar desviada. Se ela estiver desviada para o mesmo lado da lesão, ou seja, para onde eu pesquisei e eu vi que tem maciez, para onde eu pesquisei e o ruído respiratório está diminuído ou ausente, né? Então, assim, se esses achados estão no mesmo lado para o qual a traqueia está desviada, então eu tenho que pensar em atelectasia. Se esses achados estiverem para o outro lado, né, diminuído ou ausente, mas para o lado contralateral, então significa que a minha traqueia está desviada para o outro lado, e isso me faz pensar também no pneumotórax, tá? Então, vejam que com o exame físico eu já consigo perceber o que está acontecendo, né? Então, quando a gente compara frêmito torafocal, geralmente ausente, diminuídos a ausente, diminuídos a ausente, né? Então, são síndromes. Um outro jeito da gente caracterizar essas síndromes, essas 3, são síndromes negativas do tórax, né? De ausculta negativa, ou seja, eu tenho alguma coisa afastando os espaços, os folhetos pleurais, já afastando o parênquima pulmonar da parede do tórax, e isso vai trazer, normalmente, um frêmito tóraco-vocal diminuído, ruídos adventícios, nenhum ruído adventício, ruídos respiratórios normalmente ausentes, né? E aí o que vai me diferenciar uma da outra? Como é que eu sei o que é? Eu vou olhar primeiro a traqueia. Se a traqueia está desviada para o lado onde acontece isso aqui, eu tenho que o diagnóstico está fechado em atelectasia. Se a traqueia está desviada para o lado normal, oposto ao lado acometido, aí eu tenho que diferenciar entre derrame pleural ou hemotórax. Os dois podem ser para o lado oposto. Como é que eu diferencio? Pela percussão. Porque a percussão do derrame pleural vai ser maciça a submaciça e a percussão do pneumotórax é hiperressonante. Tá certo? E aí a gente consegue, então, a partir do exame físico, fazer a diferenciação das 3 síndromes. Tá bem? Então, assim, vou parar de compartilhar aqui com vocês agora. Espero ter ajudado nessa revisão. Espero que a gente tenha contribuído para tirar essas dúvidas, tá bom? A qualquer momento vocês podem me procurar, vocês têm os meus contatos, né? Então a gente pode trocar informações a partir desse vídeo também, tá? E a gente, se Deus quiser, vai estar se encontrando brevemente, tá bom? Fiquem com Deus.